Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Legal, trazendo para vocês hoje os seguintes temas: desoneração da folha, nova portaria do Ministério do Trabalho que está saindo aí, número 733, notificações da Receita Federal e da série E-Social, as atualizações cadastrais. Seja Legal, com Malu Diogo. E o primeiro tema da pauta de hoje é sobre a desoneração da folha. Eu já venho falando da desoneração da folha há alguns programas atrás, das semanas atrás, e essa semana também nós tivemos aí alguns percalços relativamente a este tema, tá? Então, esta semana o evento 1280, ele foi bloqueado, para o envio no E-Social, e isso gerou muita dúvida. Até o fechamento dessa edição de hoje, qual é a situação, da desoneração da folha? A maioria das pessoas enviaram, o E-Social sem a desoneração e estamos aguardando até segunda-feira, que é a data efetiva do recolhimento da guia, tá? Então, provavelmente não deve sair nada de novo sobre este assunto. A Receita Federal já soltou um comunicado essa semana falando que poderia ser fechado, os eventos do E-Social poderiam ser fechados e que caso ocorresse alguma mudança relativamente a este assunto, que as compensações poderiam ser feitas futuramente, tá? Então vamos aguardar até segunda-feira. Se até segunda-feira não sair nada, é para efetivar o recolhimento da guia sem a desoneração mesmo, e depois, caso tenha alguma alteração e caso a desoneração volte a ser considerada, a Receita Federal vai emitir novas instruções de como fazer os ajustes para os recolhimentos no mês seguinte, ok? Fiquem atentos aí com relação a este tema. O segundo tema de hoje é uma nova portaria que saiu do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgada no Diário Oficial de ontem, a portaria número 733/2024, que eu vou deixar o link aqui, que ela trata do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, no mercado de trabalho, tá? Então, esse programa é destinado a jovens de 18 até 29 anos que estejam enquadrados em alguns requisitos. Primeiro, situação de desemprego. Segundo, que seja membro de família com renda mensal per capita de até um salário mínimo e jovens que estejam cursando ou concluído o ensino fundamental, cursando ou concluído o ensino médio e não esteja cursando ou não tenha concluído ainda o ensino superior. Então, ela traz as diretrizes iniciais sobre esse programa, vinculando a outras legislações que já estavam vigorando no Ministério do Trabalho e Emprego. Dá uma olhadinha no link aí e verifica se a sua empresa se enquadra ou pode vir a se enquadrar neste programa, ok? Terceiro tema de hoje, notificações da Receita Federal. Desde o dia 19 de março, a Receita Federal vem notificando contribuintes omissos quanto ao cumprimento das obrigações acessórias, entre elas o DAS, o DCTF, a DCTF, enfim, algumas obrigações. Então, sugiro que vocês deem uma olhadinha nas caixas de correio para verificar se não houve nenhuma cobrança ou nenhuma notificação da Receita Federal relativamente às obrigações acessórias junto ao governo federal, lembrando que quando a Receita Federal notifica essas temáticas, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para a regularização. Fique atento aí com relação a essas notificações, ok? E por último, e não menos importante, hoje na série E-Social eu falo das atualizações cadastrais, Então, a gente já vem falando sobre os eventos do E-Social, já há quase 2 meses já vem falando sobre isso. Só para lembrar todos os empregadores, as pessoas que trabalham na nossa área, que atuam aí junto ao Departamento Pessoal, ao DP, que não se esqueçam de atualizar os dados dos empregados que fazem parte da folha de pagamento lá no E-Social. Muito importante, gente, criar uma cultura dentro da empresa, formulários ou então algumas rotinas específicas que não venham para o E-Social somente as novas informações, mas que as informações também sejam atualizadas para que não haja nenhum problema futuro com relação a esses empregados. Então, a gente sabe que é muito comum, houve um casamento, A mulher vai lá e altera para o nome de casada e etc, numa situação nova que ocorreu, porém, as alterações também precisam ser feitas quando não há nenhuma alteração
nova, relativamente à situação de nome, por exemplo. De repente o nome está errado, é um S, tá escrito com S, é um Z, ou então a pessoa mudou o seu endereço, houve alguma mudança específica. Então a gente tem que tomar cuidado com essas alterações que precisam constar lá no e-social. Muito importante vocês lembrarem disso. Questão de endereço, a questão de nome, a questão de estado civil, a declaração étnico-racial que a gente já falou em alguns programas anteriores, enfim, tudo isso é essencial para caso o empregado venha solicitar algum benefício no futuro, ou então ocorra um processo de rescisão de contrato, não tenha nenhum entrave ali na sua situação e no seu vínculo com a empresa, tá? Então, crie aí uma rotina, dê atenção para esses programas de atualizações cadastrais, porque realmente as atualizações são muito importantes. E esses são os meus recados de hoje no Seja Legal. Desejo um excelente final de semana e espero você então no meu próximo programa. Até mais! GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.